consórcio fortalece a saúde pública, a relação entre os municípios e os prestadores de serviço. Estamos no ar com o CIS em Rede, em um novo episódio, e hoje a gente vai conversar com convidados muito especiais, falando sobre essa relação, entre todos esses entes do consórcio que precisam se entrelaçar e dar mais qualidade à saúde pública. Hoje com convidados aqui especiais novamente, a nossa diretora executiva, Geisa Miller de Oliveira, seja bem-vinda. Temos aqui também a Juliana Batista, a Juliana então é secretária municipal de saúde do município de Itá. Isso. E muito bem, e agora, não com menos expectativa, o Edilson Sampaio, que é então representante de algumas das clínicas credenciadas ao CIS. E para a gente começar nosso bate-papo, nossa conversa, quero que vocês fiquem muito à vontade, tá? A nossa conversa vai correr aqui e eu quero saber de vocês como é que é essa relação. Porque sempre que a gente tem relacionamento em dois, ele já não é simples. Quando a gente tem 54 municípios, mais todos os prestadores de serviços e mais todas as pessoas envolvidas, é um desafio bastante grande, né? Isso aí, primeiramente, então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É um desafio, e como que, falando assim da parte dos prestadores, nós temos como foco fazer, estar próximo do consórcio, no sentido das diretrizes, das normas, estar dentro disso, cumprindo da melhor forma aí a nossa prestação de serviço. Muito bem, Juliana, seja bem-vinda. Olá, obrigada. E com relação aos municípios, essa entrega, para que funcione, para que dê certo esse relacionamento dos municípios, 54 municípios com os prestadores, é o bem comum, é o atendimento da população, é o que a gente busca sempre fortalecer esse vínculo e trabalhar em equipe, porque sozinho a gente não consegue nada, né? Verdade. O propósito do CIS em Rede é isso, né, Geisa? É a gente trazer essas informações, colocar esses assuntos na mesa e trazer, no dia a dia, como é que funciona esse trabalho. Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente. Então, quando a gente fala de consórcio, a gente fala muito de demanda de municípios, mas não adianta a gente ter a demanda dos municípios se a gente não tiver do outro lado o prestador de serviço oferecendo, esse serviço para os municípios. Então, como foi falado, como se fosse um relacionamento amoroso, mas no nosso caso é um triângulo amoroso, que não existe o consórcio sem o município, porque é formado pelos municípios, mas também não existe sem o prestador de serviço que está ali na ponta para atender a demanda que vem dos 54 municípios, Então, quando nós falamos em consórcio, a gente sempre tem que pensar que não é só a questão do município e do consórcio, que nós temos também os prestadores de serviço. Então, o consórcio, ele sempre trabalha nessa lógica, não é o que é melhor para o consórcio ou o que é melhor para os municípios, é o que é o melhor para as três pontas, que aí estamos falando de consórcio, município e prestador. Para a gente entender como é que funciona esse processo, como é que é credenciado esse prestador inicialmente? Na verdade, a gente tem os editais de chamamento público, que fazem parte, uma parte de uma licitação que a gente chama de credenciamento, onde lá tem as normas e aquele médico, aquela clínica que tiver disposto a estar atendendo os municípios dentro das regras que estão descritas desse edital e dentro dos valores que o consórcio paga, que é o mesmo valor para todos os credenciados, é o mesmo valor que todos os municípios pagam. O nosso credenciamento ele é aberto, não fecha no caso, que às vezes o pessoal tem que ter quantos para fechar, não, ele está permanentemente aberto. Então, se eu tenho uma clínica, eu tenho interesse de estar trabalhando com os 54 municípios, eu vou lá e faço o credenciamento e a partir disso, com um contrato apenas com o consórcio, eu posso estar atendendo os 54 municípios que hoje fazem parte, Então, na verdade, o consórcio, no início, ele era meio temido pelos prestadores, a gente já falou outras vezes que os nossos primeiros credenciados nem eram clínicas aqui em Chapecó. Nossos primeiros credenciados eram clínicas do estado do Paraná, que precisou os médicos lá começarem a atender para os médicos daqui ver que não era um bicho de 7 cabeças, que não estava concorrendo com eles, que não queria tirar os pacientes das clínicas do particular, que pelo contrário, queria trazer mais pacientes, porém de uma outra forma, através do consórcio, de forma pública,
né, com recurso público dos municípios e trabalhando de uma única forma com todos os municípios que fazem parte. Edilson, como é que você ficou sabendo do consórcio? Como é que chegou para ti essa informação? Sim, Que poderia ser credenciado, né? isso. Então, eu trabalho desde os meus 17 anos em clínica privada, né? E aí, comecei a cuidar dessa parte de credenciamento. Então, veio à tona, o Cisamosk está com credenciamento aberto, e aí eu fui pesquisar, entrei em contato na época com o consórcio para pedir o edital, que não era tão fácil igual é hoje, que você já acessa ali, né? E aí vi a questão da documentação, valores, o que o consórcio estava credenciando, então nós se encaixava quanto prestador, né? E aí enviamos a documentação e começamos esse relacionamento, eu digo assim, mas já faz aí mais de 10 anos que eu tenho esse relacionamento com o Cisamosk, e aí fui conhecendo os municípios, né? A Ju também conheço aí faz um tempo, porque um dos nossos diferenciais, eu digo assim, é estar perto também dos municípios, não só do consórcio propriamente quanto sede aqui em Chapecó, que eu vejo que sim, é importante, mas é aquele triângulo que a Geisa comentou antes, né? Então a gente cuida do consórcio sim aqui em Chapecó, como sede, vamos dizer assim, mas também dos 54 municípios. Você lembra disso? Como foi que você ficou sabendo do consórcio? Foi comentários, porque assim, na área da saúde, as secretárias, vamos falar, né, tem uma comunicação muito boa entre elas, e aí surgiu o WhatsApp, então tem grupo hoje, né, aí que envolve a parte das secretárias, dos gestores, e aí lá que foi comentado, né, sobre o consórcio, aí entregaram uma documentação, acabava conversando, Cisamosk, mas o que é isso? Né, essa era a questão. E aí fui pesquisar, fui indo atrás, também liguei na época, vim até a sede presencialmente, mas foi assim, ouvindo falar, né, tava na boca aí do pessoal da saúde aqui de Chapecó. Isso é interessante, eu também queria ouvir a opinião da Ju, porque é uma relação que é mediada pelo consórcio, né? Mas também existe toda uma questão de qualidade, né? Que o consórcio também vai mediar, né? Dos prestadores. E lá no município, como é que você vê essa relação? Como é que funciona para vocês? Olha, sem os consórcios, eu digo que seria muito difícil de atender a demanda de saúde dos pacientes. O consórcio ele surgiu da necessidade de que os municípios conseguissem se integrar, né, para não ver o interesse de um só. E aí houve, né, essa junção através do consórcio. A gente conseguiu criar, né, o consórcio, essa parte de atendimento para que fosse organizado, para que conseguisse atender a demanda dos municípios e que conseguisse mediar com os prestadores e trazer essa segurança, né, para o prestador de que o consórcio, sim, ele paga certinho, ele paga em dia, o valor é um valor justo, né, ele tem uma estrutura montada, ele dá um aporte, um apoio, e aí começou a se fortalecer cada vez mais o consórcio. Eu estou na saúde desde 2017 e lá no início, lá atrás, a gente tinha dificuldade de trazer prestadores para o consórcio, né, Geisa? A gente não conseguia estar tão fortalecido, porque ainda havia muita dúvida, incerteza e insegurança. Então, o município sofria lá na ponta, sem o acesso a devidas especialidades, né, de consulta, muitas vezes sem o exame, né, porque tinham muitos exames que a gente não conseguia ter prestador habilitado ou credenciado no consórcio para prestar esse atendimento. Então, com o passar do tempo, o consórcio foi se fortalecendo, os prestadores foram conhecendo e entendendo a seriedade do consórcio, né? E começaram a aderir, né, ao credenciamento, e os municípios foram se fortalecendo. Então, as demandas novas que vêm se credenciando é conforme a demanda dos municípios, não é interesse de um único município. A gente vai analisando nas reuniões qual que é a demanda que está chegando maior na maioria dos municípios. Aí chega essa demanda para o consórcio, é analisado através da comissão, se é interesse comum de todos, a gente vai atrás de credenciar ou buscar um prestador, para que a gente tenha a garantia de acesso do atendimento para o paciente, porque infelizmente, só depender do SUS ou do Estado ou do Ministério da Saúde, nós não iríamos conseguir no município dar conta de atender os pacientes. Infelizmente, tem muitos serviços que a gente não tem acesso próximo e que a gente não tem acesso, muitas vezes, pelo SUS para conseguir garantir esse atendimento para o paciente. Um exemplo disso é a colonoscopia, a endoscopia,
Nós não temos prestador SUS que faça esse atendimento. Se não tivéssemos o consórcio para nos ofertar esse atendimento, o paciente ia ficar muito tempo na fila, quem sabe até anos, sem acessar esse atendimento, sofrendo e daqui a pouco até agravando o seu quadro, né? Então eu lembro que em 2017, quando eu iniciei na saúde, a gente sofria com a falta de muitos prestadores e essa era uma demanda que nós não tínhamos acesso. E que com o passar do tempo a gente foi trazendo prestadores e foi melhorando o acesso e ter mais próximo do paciente, né? Ter na nossa região, sem a necessidade de ter que sair para longe do estado, para Florianópolis, para outros polos, né? Para conseguir atender o nosso paciente. É importante frisar também essa credibilidade que o consórcio passa hoje para os prestadores. Porque olhando como prestador, é interessante, eu acredito, trazer essa visão também do prestador. Nós temos muito respeito pelo consórcio, em tudo que foi construído todos esses anos, né? Na questão de organização dos processos. Então, o consórcio hoje passa muita credibilidade para os prestadores. E hoje eu digo que é um pouco inverso. A gente tem muita vontade aí dos prestadores estar entrando, correndo atrás do CIS, o que uma vez não era assim. Era o CIS correndo atrás dos prestadores. É visto já como uma vantagem. Isso aí. Por quê, Edilson? Justamente assim, por o consórcio levar a sério as coisas, né? Nós temos, falando de convênios, claro que consórcio é uma coisa, convênio é outra, mas a gente já teve muito cano de convênio, tá? E o consórcio sempre paga na data correta, tá? É muito importante frisar isso também, não só do pagamento, mas da questão, eu como prestador, precisei de tirar uma dúvida, precisei de algo, a equipe é muito acessível, então se precisar ir até lá para tirar uma dúvida, eu posso ir até lá tirar uma dúvida, ou por ligação, a resposta no WhatsApp é muito rápida. Então tudo isso acaba que a gente chama de market off, onde um vai falando pro outro, e aí vem essa busca dos médicos. Está chegando também muitos médicos novos em Chapecó, e o exemplo que o consórcio participei de também convenções estaduais e até nacionais, e hoje o nosso consórcio, o CISAMOSC, eu falo nossa, né? O CISAMOSC, ele é uma referência enquanto a isso também. Isso é bacana porque, assim, o que a gente percebe? Talvez, e aí você pode me contrariar ou me confirmar. Para o prestador também, a questão de ter, num único contrato, a possibilidade de atender uma população ainda maior, também é uma vantagem financeira, inclusive burocrática, né? Exato. Porque fazer 54 contratos seria uma loucura, né? Para qualquer clínica. Isso. Gerir. E também agora o consórcio, ele possibilitou de o médico estar atendendo no município. Porque nós precisamos olhar, e é isso que eu levo para os prestadores que eu atendo, essa visão do quão importante é também, daqui a pouco, do médico estar atendendo no município via consórcio, que antes não dava, né? E agora o consórcio possibilitou isso também, o que vem facilitando para os municípios. Então, ortopedia, enfim, a gente tem várias aí especialidades, pneumologia, que pode estar atendendo no próprio município, né? Ultrassom, né? De Umianais, e tá com o prestador indo até o hospital lá do município para fazer o exame de ultrassom. Também a gente já comentou nos outros episódios, é uma inovação do nosso último edital, porque é isso que a gente está falando, é essa proximidade, que não adianta a gente ter a demanda se a gente não tem o serviço, e cada vez o serviço precisa estar mais próximo ao cidadão, onde fala enquanto região, e agora com essa inovação de o médico estar indo até o município daquele cidadão. A outro episódio, a secretária de Planalto falou que naquele dia tinha um oftalmo lá no município atendendo 40 pacientes, que poderiam ter que estar vindo em 2 vans, em horários diferentes, né? O motorista ter que estar correndo para um turno e para outro. Não, o médico se deslocou até o município para fazer esse atendimento. Então essa é uma inovação também, porque a gente entende também que para algumas coisas precisamos ter essa proximidade. E é fundamental, né, Geisa, que os pacientes tenham esse atendimento humanizado,
porque várias especialidades os pacientes são idosos, são crianças, né? Muitas vezes são gestantes, acamados, e aí fica difícil esse transporte, esse deslocamento, por mais que não tenha uma distância tão grande, né, até o polo que é a cidade de Chapecó, mas mesmo assim o paciente tem que sair de casa às 5 da manhã, 4 da manhã, né? E mas a condição desse paciente, qualquer 5 minutos fora de casa, faz a diferença, né? Faz a diferença. Então, é importante nessa proximidade ainda maior com os municípios, né? Essa possibilidade de credenciamento de o prestador estar no município atendendo fez toda a diferença e faz, né, essa proximidade de atendimento e de estar mais próximo dos pacientes. Isso, e além também do prestador ir até o município vir até o prestador. É algo que eu vejo que é muito importante. O secretário ou o pessoal ali do agendamento que está diretamente com o paciente conheça o local, a estrutura, o próprio médico, né? Para quem que está vindo essa demanda, essas consultas, esses exames e até mesmo cirurgias. Então esse é um trabalho que eu vejo que os secretários também estão dispostos a fazer, de conhecer a estrutura e cada vez mais nós priorizamos tratar de uma forma assim totalmente humanizada, embora o mundo está indo para a robotização. Eu digo que nós estamos olhando muito para a humanização, justamente porque o paciente sair de madrugada, né, e aí tem que esperar muitas vezes ali os 10 pacientes serem atendidos, o que vai muitas vezes meio período, e acaba sendo, ou o dia todo, então acaba sendo cansativo para o paciente. E nós, como prestadores, precisamos sim olhar para isso também. queria entender um pouquinho mais como é que funciona de forma operacional isso. É possível escolher um prestador ou coisas assim, com relação, quando entra a consulta lá no município, né? Aí ele tem uma determinada especialidade, tem vários prestadores, como é que vai cair para um prestador ou para outro? Na verdade, isso vai de uma conversa, de uma articulação do próprio município com um determinado prestador, porque não são todos que também estão à disposição de estar largando a clínica e estar indo até o município. Mas quem seleciona a consulta pode selecionar o prestador? Sim, Sim. princípio sim. Na verdade, nessa parte das consultas, a gente vai analisar vários fatores com relação ao prestador. A gente vai ver a efetividade, a qualidade do atendimento, né, a proximidade de agenda, porque às vezes tem um prestador que ele é muito bom, mas a agenda dele está muitos meses para frente. Então, o paciente não pode aguardar todo esse tempo para ir nessa consulta. Então, a gente vai analisar um outro prestador que tem um atendimento bom e que tem uma agenda mais flexível e que consiga atender esse meu paciente no tempo que ele precisa, de retorno, ou de início de tratamento, ou de estar com uma alteração de saúde que ele precisa ser atendido antes, né? Uma prioridade, até uma urgência, né? Então, esses são os fatores que fazem a diferença no momento da escolha dos municípios em encaminhar o paciente para o prestador. O primeiro, sem dúvida, é o atendimento com qualidade. É a eficiência do profissional, né? É como o paciente é tratado naquela clínica, é como ele é acolhido naquela clínica, é o tempo que ele passa naquela clínica, né? Porque às vezes o prestador acaba agendando por ordem de chegada. Todos os pacientes têm que chegar aqui a 1h da tarde ou antes até, e eles vão ficar prontos lá no final da tarde. Então, todo mundo chegou junto e vai ficar até o final da tarde aguardando. E isso não é só com um município, são com mais que um município. Então, gera um desconforto para o paciente, como a gente colocou, né? A gente está sempre buscando melhorar a qualidade do atendimento para o nosso paciente, que muitas vezes é idoso, tem crianças. Então, tudo isso faz a diferença na hora do município selecionar o prestador para realizar o atendimento para o nosso paciente, porque a gente está ali para defender também o nosso paciente, assim como a gente, né, tem que fortalecer o nosso consórcio, né, tem que estar junto, próximo dos prestadores, a gente faz toda essa análise, né, para que a gente consiga entregar um atendimento de qualidade, porque afinal de contas é um recurso público que está sendo, né, investido ali para garantir esse atendimento. É uma relação bem importante e que tem que ser muito cuidada, né? Passo a passo, porque a gente vê que tem a parte do consórcio também que precisa validar e precisa entender se esse prestador está entregando, porque claro que o bom prestador que está entregando, que está tudo acontecendo, ele não vai, dificilmente vão se ter problemas, mas aí a gente sabe que no mercado e na vida a gente vai ter, né? Todo tipo de gente em todo tipo de lugar, né? E aí também tem a parte de gestão, de avaliação, né, Geisa, dos prestadores.
Sim, na verdade, uma coisa que tem que ficar sempre bem clara, que a gente sempre faz questão de deixar claro para os prestadores, é que o consórcio ele é SUS. Como foi falado, é recurso público, nós seguimos as normas e diretrizes do SUS, então, tipo, é feito todo o credenciamento e lá no contrato de todos os prestadores está escrito de que o consórcio é SUS e que tem as normas e diretrizes do SUS. Então, tipo, a gente cobra muito eles com relação a isso, que qualquer coisa fora isso, se chegar para nós alguma reclamação ou alguma ouvidoria de algum paciente de que foi tratado de forma diferente porque é SUS ou porque pagou alguma coisa, que a gente sabe que paciente SUS não paga nada, que quem paga essa conta, na verdade, são os municípios, mas paciente não mexe no bolso. Então, a gente sempre trabalha essa parte porque a gente faz, sim, um cuidado, uma ouvidoria pós-atendimento com algumas clínicas por análises. O pessoal que trabalha lá na parte de conferência, de faturamento e de produção, acabada essa parte, eles ligam para os pacientes, encaminham formulários para saber como foi esses atendimentos. E se chega também alguma coisa até nós, a gente vai atrás, questiona, dá um prazo para se explicarem. Se tiver uma justificativa, ok. Se não tiver, a gente toma todas as medidas legais e cabíveis previstas já em contrato, porque é bem importante que se saiba isso, que o consórcio, ele não é um convênio, ele não é um prestador de serviço, ele é uma autarquia de cada um dos municípios que fazem parte. Então, a gente tem sim regras e normas que têm que ser cumpridas e caso não se cumpra, a gente vai questionar e vai correr atrás para saber o que aconteceu e tomar as medidas cabíveis. Edilson, você que, né, está ali representando algumas clínicas, com certeza você acompanhou processos de antes e depois do credenciamento do SIS. Sim. O que você ouve desses prestadores? Existe uma vantagem? Como é que eles verificam isso? Na verdade, assim, a questão do SIS, nós temos uma grande demanda, porque, óbvio, 54 municípios, a gente pega uma população aí, então tem demanda. Como São que... 300 mil, Geisa? 700 mil. Isso. Então, hoje o SIS tem mais de 350 prestadores. E eu digo assim, como eu estou aí também no mercado, a gente acaba ouvindo alguns relatos, né? Mas os prestadores que nós atendemos hoje, nós não fizemos distinção esses amós que... Não, se precisar um encaixe, precisar algo, a gente vai tratar como se fosse... Ou seja, igual, particular, ou se é convênio, ou se é consórcio, igualitário. Mas hoje o SIS ele é uma demanda muito interessante para os prestadores, com certeza. Ele garante uma continuidade de atendimento, né? Ele vai ser só no mês aquele número, ele continua, né? Todos os municípios sempre têm demanda e precisam desse atendimento. Isso mesmo. E aí hoje, como que funciona? Os municípios eles fazem uma lista e mandam então para o profissional, e aí mediante essa lista as secretárias fazem o agendamento e devolvem a lista para o município, com a data e horário para a consulta ou o exame do paciente. Da especialidade em Da questão. especialidade, isso mesmo. Isso contribui diminuindo filas, organizando o sistema, diminuindo a perda de tempo também, porque esse é um processo que poderia levar muito tempo, né? Eu imagino que lá na base, e a gente comenta sempre aqui, eu acho que esse é um comentário muito interessante, dos municípios pequenos, uma grande vantagem, desvantagem, vantagem, é que o paciente está na porta do secretário de saúde. Sim. E aí essa situação, ela gera uma urgência, porque, né, é alguém próximo, é alguém que você conhece, é alguém que está ali, não tem como ser indiferente à dor humana, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês vivenciam muito. E o processo de saúde pública sendo qualificado é o que a gente chama de evolução, né? Isso mesmo. Na verdade, é essencial, né? Essa qualificação e essa organização. A gente seguir protocolos, ter uma regulação, conseguir garantir o acesso igualitário a todos, mediante aos critérios clínicos do paciente, né? Como eu disse, eu entrei em 2017 na Secretaria de Saúde, nós não tínhamos os sistemas de regulação, nós não tínhamos esse sistema que garante esse acesso igualitário. Então, hoje os sistemas são muito mais eficientes. O paciente que realmente é prioritário e é urgente, ele vai ser atendido com a devida urgência. E antigamente não se tinha como mensurar isso de uma forma mais efetiva. A partir das centrais de regulação que veio implantada com o CISREG,
o Cisamós, que ele entrou junto nisso, né? Não tem como o paciente furar fila, não tem como ele passar na frente, ele tem que seguir uma regulação para ele chegar na sua vez de atendimento. Então, quando a gente vai mandar a lista, é os pacientes que já chegaram na vez do atendimento, exceto quando é uma prioridade, uma urgência, que aí ele vai ser atendido antes, vai ser explicado, vai tentar organizar uma agenda antes para esse paciente. Então, tudo isso é uma evolução na saúde muito importante e que garante o acesso igualitário a todos os pacientes, né, de uma forma eficiente, de uma forma humana e justa, né? E daí, bem importante, já falou de questão de urgência e emergência, que quando a gente está falando de consórcio, a gente está falando de atendimento eletivo, né? Que é aquele que uma hora é ambulatorial. Urgência e emergência, e a gente já tem uma outra porta de entrada, que daí é hospitalar, acaba hospitalar, né? E vai para a porta do hospital, né? A nossa prioridade, a nossa urgência é a urgência ambulatorial, é com dia e horário marcado. Então, é uma prioridade maior que o paciente tem que ser atendido antes, mas não é uma urgência imediata. A urgência imediata, risco de vida, então ele já tem que ser direcionado para um pronto atendimento, para um pronto-socorro, que é hospitalar. A nossa parte é somente o ambulatorial com dia e horário marcado, né? Isso. E quanto prestadores, nós também pensamos na agilidade. Por exemplo, vamos falar de um laudo, exame de imagem, laudo. De antes, demora, sei lá, 5 dias para sair. A gente também tem trabalhado em cima disso para agilizar, porque daqui a pouco, assim, esse exame o outro médico vai precisar fazer uma biópsia que vai ser mandado para a patologia. O que demora, às vezes, ali 30 dias, vamos colocar. Então, quanto antes nós conseguirmos também agilizar, nós sabemos que vai agilizar o processo todo. Vai contar os dias, né, da antecipação e do tratamento, né, possível desse paciente, né, para ele ter mais agilidade e mais chances, né, dependendo do caso clínico de saúde. Exato. Então, a gente também tem essa visão de agilizar junto com o consórcio, que vem fazendo a parte dele, então a gente também faz a nossa parte enquanto a isso. Tá certo. Juliana, tem algum caso, algum case assim que você poderia apontar que nesse período que você está aí, que você conseguiu visualizar a agilidade e como o consórcio e o trabalho em equipe dos prestadores do consórcio e da secretaria, né, de todos os colaboradores do município conseguiram aí agilizar e garantir mais saúde para alguma pessoa em específico lá na tua cidade? Sim, com certeza. O case de sucesso que eu considero foi os atendimentos de oftalmologia, que a gente tanto batalhou, né, pelo consórcio para iniciar os pequenos procedimentos cirúrgicos que a gente iniciou através do consórcio, porque infelizmente na nossa região a gente não estava tendo acesso de forma totalmente SUS, né, que fosse a parte, porque se tem a média e a alta complexidade. Então tem procedimentos de média e alta complexidade que seriam a porta de entrada através do Estado, mas como a gente naquele momento não estava tendo um suporte, não tinha um prestador que atendia, nós nos organizamos quanto consórcio e iniciamos esses procedimentos através do consórcio. A gente conseguiu dar segurança, qualidade e atendimento para os pacientes que precisavam naquele momento. E posterior a isso, o Estado veio e conseguiu absorver essa demanda, né? Então, quem abriu as portas foi o consórcio, a gente conseguiu garantir o acesso e o atendimento para uma determinada quantia de pessoas que precisavam naquele momento, inclusive quase zeramos as filas de atendimento. E posterior a isso, aí o Estado veio e assumiu esse atendimento. Então, de início, se não fosse o consórcio, a gente estaria com pacientes por muito e muito tempo a mais, sofrendo na fila para esperar uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de pterígio, né, com algum problema de oftalmologia que poderia até agravar e daqui a pouco o paciente até perder a visão de certa forma, né. Então isso foi um case de sucesso. A outra questão que eu considero importante foi na pandemia, a questão do Covid. Então nós comprávamos insumos através do consórcio. E isso foi fundamental e foi muito importante, porque cada município comprar uma quantidade pequena para o seu município era difícil de conseguir. A gente estava numa luta ali constante com os testes, máscara, luvas, a gente não conseguia, o valor inflacionava muito rápido, a gente comprava uma caixa de luva num valor num mês, no outro mês já tinha triplicado o valor. Eita, Brasil, né? Exatamente, e nós já estava num momento de terror, de pavor ali, né, na unidade de saúde, garantindo o atendimento para as pessoas e ao mesmo tempo sofrendo para conseguir os insumos. E se não fosse o consórcio
que a gente conseguiu comprar numa quantidade grande e reduzir o valor, seria muito difícil enfrentar aquele momento sem esse suporte, esse aporte e apoio do consórcio. Então foi fundamental a união, né, nesse momento. Aí eu considero esses 2 pontos, né? E vale lembrar também que tivemos muita ajuda de alguns prestadores, porque no momento que nós colocamos lá, estamos com dificuldade de conseguir máscara para o pessoal das unidades atender os pacientes que chegavam passando mal no posto de saúde. Vários prestadores de pronto se prontificaram e entregaram no consórcio uma sacolinha com, seja lá com 1 caixinha, 2 caixinhas de luva, de máscara, mas partiu também do prestador de serviço essa generosidade de ajudar os municípios de alguma forma, sabendo que eles ali não estariam atendendo naquele momento, porque fechou consultórios também, né, separou quase tudo, porém, de alguma forma, eles pensaram de que forma poderiam ajudar e dessa forma eles ajudaram os municípios através do consórcio. Eles deixavam a sacolinha lá com luva, com máscara, álcool, e a gente juntava e distribuía para os munícipes. Então foi bem importante esse triângulo amoroso aí. É total fundamental, porque ajudou muito. E é bacana olhar tudo isso, porque assim, a gente vê que a postura do consórcio é uma postura cooperativa e colaborativa. Então, quer dizer, colaborativa, ela é proativa para os municípios, mas também ela tem relação com os prestadores. Então, né, se tenta equilibrar valor aí para que não seja uma relação de exploração, mas sim de benefício mútuo, né? E quando isso acontece, acho que é esses exemplos que a gente acaba vendo, né? Exatamente. Que o próprio prestador também veio, que na verdade, tipo, não é, muita gente pensa, tá credenciado só porque tá ganhando dinheiro. E a gente sabe que não, que existe profissionais e profissionais. A gente sabe aqueles que estão realmente porque é uma questão dele mesmo, né, de estar ajudando, que tá fazendo o que gosta. De fazer diferença na vida das pessoas, né, de tocar pessoas. De estar cumprindo a própria missão, né? Porque, gente, quem entra para a área de saúde tem que ter muito firme essa coisa da missão, né? Tem bastante. Entender isso, porque não é uma profissão comum no sentido de que exige uma dedicação que vai muito além, às vezes, das horas de trabalho. Exato, e é por isso que também, enquanto prestador, nós temos esse olhar de estar sempre treinando toda a equipe para conseguir oferecer, sim, o melhor atendimento, aquele atendimento humanizado que nós comentamos. Então, o treinamento ele precisa ser contínuo. Então, tem, sim, esse investimento da parte dos prestadores com a equipe interna para oferecer sempre o melhor ao paciente. Isso é fundamental, né, Edilson? Porque, assim, é uma área que as situações se multiplicam, né? E quem procura o sistema de saúde já é porque não tá bem. Já está fragilizado, já está com uma doença, já está nervoso, está revoltado com a situação, aí chega lá, não é bem acolhido, daí já tudo é motivo. Então são situações muito sensíveis. E algo assim que chegou a não faz muito tempo na saúde, que é a experiência do paciente, que começou lá no comércio, como a experiência do cliente, e hoje eu acho isso sensacional de você chegar numa clínica, você tem uma bolacha, você tem, claro, dentro das normas, né, um café, você tem possibilidades que antes não tinha. É um carinho para o paciente se sentir acolhido, tá, bombom, né? Mas então aí vai. Eu vou te dizer assim, a experiência da gente, que a gente também procura, né, sistema público, privado de saúde, só o fato de você não ter que entrar 3 vezes numa fila para ser atendido por um médico, você vai, às vezes volta, entra na fila de novo, entra na fila de novo. Então, assim, são coisas que às vezes parecem simples, mas para quem tá ali, né, num momento mais fragilizado, você entrar numa fila de novo, é extremamente cansativo, né? Então, esse atendimento, eu acho que assim, ó, é um dos atendimentos mais sublimes que precisa existir, é esse atendimento em saúde, né? Porque pega a pessoa numa situação muito fragilizada, às vezes nem respondendo mais por si de uma forma equilibrada, coerente, pela situação de saúde que envolve. E um cuidado que nós temos também é a questão de remanejamento de agenda. Por exemplo, os médicos, eles acabam tendo uma agenda um pouco mais complicada, né? Principalmente quando é cirurgião. E nós temos, assim, muito cuidado em não mexer em datas que já está agendado o paciente via Cisamosk, porque a gente sabe que é todo um transtorno que vai ser evitado. Então, nós temos isso bem orientado aos prestadores de cuidar
quando é dia de atender o paciente, não que tenha um dia, né, mas digo assim, quando é uma data com mais números de pacientes do CIS. Isso é importante. É porque a movimentação é muito grande, né? Isso. Gira às vezes o paciente de Exato. casa, transporta, aí vem todo mundo aí, cancela um. E às vezes é um paciente também que ele já está ali com aquela expectativa de vir para consulta, já se organizou e aí, vamos ter que remarcar. Então a gente olha muito para isso também. São trabalhos de muita responsabilidade, tanto da parte do paciente também de não desmarcar, né? De De comparecer. cumprir essas agendas, que acho que é bem importante a gente ressaltar isso, né? Enfrenta muita dificuldade com relação a isso, né? A gente fala muito que se tem muitos direitos, mas também se tem deveres, né? E a responsabilidade do paciente também faz parte desse pacote. E a gente enfrenta essa dificuldade no dia a dia na Secretaria de Saúde, porque o prestador disponibilizou a agenda para atender um número X de pacientes. Então, tem um número X de pacientes agendados, aí a Secretaria organizou toda a documentação desses pacientes, abriu um transporte específico para isso, chama uns 2 dias antes para confirmar, sim, eu vou. Chega no dia, o cara sai, às vezes com 5 pacientes a menos, às vezes com 6 pacientes a menos, e simplesmente o paciente não veio, não deu notícia, não deu satisfação. Era para sair de manhã, não foi. Quando é 1h da tarde, ele está na secretaria para reagendar novamente aquele atendimento. Então, isso é bem complicado. É importante que os pacientes tenham essa consciência. Não são todos, são alguns, né? Mas que entendam essa responsabilidade também. Porque o médico se dispôs, ele reservou um dia inteiro do seu trabalho para atender um número de pacientes. A secretaria se organizou toda para garantir que o paciente chegue até o atendimento. São guias e guias, né, impressos, organizados, que vão ter que ser refeitas todas. Então, é todo um trabalho que vai ser descartado, né? Então, só falta o comprometimento de alguns pacientes. É muito importante, é fundamental. Gente, nós estamos indo para o final já do nosso podcast. E olha, o papo aqui rolaria muito tempo ainda, né? Porque tá fácil aqui a nossa conversa. E eu gostaria que vocês aqui, para a gente ir encerrando, que vocês fizessem as considerações finais de vocês, colocassem os pontos de vista, se tem alguma coisa que vocês querem abordar que a gente não levantou, fiquem à vontade. Na verdade, agradecer assim ao consórcio pela empatia com os prestadores, com os municípios. Eu viajo bastante aí nos municípios e eu gosto de entender a realidade de cada um. Então, como a Ju falou, cada município tem a sua demanda e nós entendendo isso faz total diferença. E eu tive a oportunidade, dentro do consórcio, de conseguir implantar juntamente com a GISA, a direção, 2 serviços. Então, eu acho isso muito, que foi a denervação facetária, que na época não tinha, né, e os testes alérgicos, que também foi um período aí, né, para conseguir, e isso é muito gratificante. Por quê? Porque é um legado, eu digo que é um legado, e o consórcio hoje, sim, ele já tem um legado, mas está construindo isso, e legado é uma coisa que não se tira, é algo que permanece. Então, agradecer pela confiança também de ter esse acesso aos prestadores, a confiança dos municípios e também da diretoria do CIS, e dizer que vamos muito além aí, sendo que sempre o CIS está olhando para essa novidade, o que está em alta aí na saúde, o que a gente pode trazer de novo, e tenho certeza que só vai melhorar. Exatamente isso, é agradecer, né, a parceria tanto com o CISAMOSC, né, na pessoa da GISA como diretora. A gente sempre tem livre acesso, a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue resolver os problemas, tem facilidade com a equipe de conversar, os municípios, né, quando precisa, aparece uma situação, a gente consegue ter esse acesso muito rápido, fácil, ágil. Então, parabenizar, né, pela condução, pelo trabalho que o consórcio vem fazendo, né, com todos os municípios, agradecer também os prestadores. E os municípios estão aí, né, para garantir, continuar esse trabalho aí junto ao consórcio e aos prestadores, para garantir esse atendimento à população, que é o nosso principal objetivo. Agradecer pelo espaço, parabenizar, né, acho bem importante esse espaço de fala, de debate,
para que a gente consiga passar a informação para os pacientes, para que eles entendam como é que funciona também isso. A parte do consórcio, o SUS, a regulação, tudo isso é muito, muito importante, porque a maioria da população não faz ideia de como funciona. E às vezes eles acham que é uma má vontade da gestão, do secretário, ou há uma má vontade da clínica ou do consórcio. Então é importante para que fique esclarecido, para que as pessoas entendam como é que funciona, né, a parte de saúde através do consórcio. Esse material que está saindo aqui, eu já estou encaminhando aí para as clínicas, porque o que é o Cisamos, que já saiu 2 episódios, né? Então eu já estou encaminhando esses episódios, olha, assista aí, porque com certeza para ti vai ser muito interessante entender a história do CIS de uma forma, de um bate-papo, e parabéns pela ideia, pela condução, e vai servir aí de aprendizado para o modo geral. Então, eu, enquanto gestão do consórcio, também gostaria de agradecer, né? A gente está falando há tempos, a gente sempre traz um município, um prestador, ou um secretário, um prefeito, para mostrar de que a gente está sempre aberto a ouvir todos os lados, né? Como a gente falou, tipo, não existe o consórcio sem o município, porque o consórcio é município, mas também não existe o consórcio sem o prestador. Então, sim, estamos sempre abertos a conversar, a ouvir, né, a estar indo. Muitas vezes o pessoal fica meio chateado porque querem que a Geisa vá lá, mas o consórcio ele cresceu bastante, então tipo, agora a gente tem uma equipe, muitas vezes a Geisa não consegue estar indo, mas alguém representando o consórcio vai, né, porque o pessoal tem muita pessoa da Geisa, mas como eu falei, tipo, o consórcio ele tá muito grande, a Geisa não consegue dar conta mais de estar sempre em tudo que é lugar com todo mundo, então a gente tem descentralizado algumas questões, mas as portas do consórcio estão sempre abertas, não só para as demandas dos municípios, como a gente trabalha diariamente, né, Júlia, mas também para ouvir os prestadores, para ouvir o outro lado, que é bem importante, porque se não trabalharmos em conjunto, as coisas não fluem, não acontece e automaticamente o atendimento ao cidadão, que é o nosso objetivo lá na ponta, não acontece ou acontece de qualquer forma, e não é isso que a gente quer, né? Então é bem importante deixar bem claro isso aqui. Muito bem, então estamos felizes em ir para o final desse episódio, dizer que hoje a gente sai daqui com a saúde pública um pouquinho mais forte, né? E que esse conteúdo também se espalhe aí e chegue a outras pessoas também, para que fortaleça também nessas outras mentes. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Dilson, obrigada, Geisa, pela presença. Você pode seguir-nos lá no Instagram, no @Cisamosc, pode seguir-nos também no YouTube, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo CIS em Rede. Até mais!